Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem? Eu quero explicar para vocês algo em Efésios capítulo 3, que é bem difícil de entender. É bem fácil de entender da maneira errada e bem difícil de entender da maneira certa. Vou explicar em poucas palavras. Em Efésios capítulo 3, Paulo ele está vindo direto de um assunto onde ele está abordando a unificação de Efraim e Judá, a unificação das duas casas de Israel, que é um grande mistério, está falando coisas a respeito da circuncisão. No capítulo 1 ele já começou a falar de eleição antes da fundação do mundo, depois ele desenvolve o assunto falando que Deus reconciliou em Cristo as coisas que estão no céu como as coisas que estão na terra, ou seja, ele está resumindo a palavra todinha em poucas palavras. É uma das cartas mais reveladoras do apóstolo Paulo. E quando chega em Efésios 3, ele fala que quando a gente lesse a carta, nós poderíamos compreender como ele teve essa revelação que é sobre a dispensação do mistério de Deus em relação aos gentios. Eles fazendo parte da cidadania de Israel, ou seja, um corpo só. Nós temos que entender o que é isso, cidadania de Israel. Será que Paulo estava falando que a carta dele seria um documento para provar que os gentios agora fazem parte daquele Israel? Claro que não, mas ele falou cidadãos de Israel. Então ele está se referindo a algo espiritual, a algo restaurado, a algo glorificado e visando algo futuro. Fazemos parte da cidadania de Israel. E aí, em Efésios 3, ele começa a falar que nós podemos entender esse mistério. Começa a falar da família do céu e da família da terra, todas as que tomam o nome do Senhor. E aí ele fala, tem um ponto ali em Efésios 3, que é o ponto do vídeo, que ele fala assim, mais ou menos assim, que a multiforme sabedoria de Deus, ela é conhecida agora, naquele tempo que ele estava escrevendo, é conhecida agora de principados e potestades. Ele está falando de principados e potestades nos lugares celestiais. Não só os malignos, mas os benignos também. Qualquer principado e potestade estava conhecendo a multiforme sabedoria de Deus pela igreja. Aí a gente, às vezes, pelo menos eu quero entender o que é isso. Será que o apóstolo Paulo estava dizendo que os anjos aprendem com a igreja? Mais ou menos é isso que a gente está lendo. Mas em que sentido? Irmãos, os anjos de Deus, eles têm o mesmo espírito que nós temos. Qualquer anjo, o mínimo, o menor no céu, ele tem mais entendimento do que qualquer homem na terra. Lembra, nós recebemos o mesmo espírito que eles recebem. Eles têm acesso à glória de Deus de uma maneira como nós não temos. Presta atenção nisso. Nós estudamos a palavra aqui há alguns anos e temos toda essa sabedoria por causa do Espírito de Deus. Mas somos mortais. Vivemos 70, 80 anos. Isso quando é muito, né? Eu sei que tem homens que chegam até 120 anos, como Deus falou para Noé, mas 70, 80 anos para os anjos, que têm a perspectiva eterna, para eles é como se fosse 7, 8 horas. Sei lá, mais ou menos isso. Os anjos, eles têm a vida eterna, irmãos. Eles têm a perspectiva da eternidade. Eles foram criados em um tempo, sim. Não é igual ao Filho de Deus, que sempre existiu com o Pai. Mas eles têm a vida eterna. Para eles, 6.000 anos é a mesma perspectiva do Deus eterno. É como se fosse 6 dias. Esse assunto é um assunto maravilhoso, irmãos. É lindo demais. Então, qualquer aspecto da Escritura, os anjos já conhecem. Os anjos contemplaram todas as gerações e viram as promessas que Deus foi desenvolvendo no povo, os castigos, as repreensões, as obras que Deus fazia. Os anjos foram vendo tudo, foram testemunhando todos os livros sendo escritos. Eles tiveram acesso à primeira vez que foi escrito todo o documento. Então, irmãos, eles já sabiam, esses mistérios, essas coisas, eles já sabiam antes mesmo do próprio Filho de Deus vir. Então, como que eles aprendem? Que multiforme sabedoria é essa? A multiforme sabedoria são as várias revelações que Paulo falou na carta, em poucas palavras. E eles aprendem porque, veja bem,
jamais pode ser o caso em que a gente faça uma pregação e aí os anjos falam, nossa, agora entendi esse texto, nossa, sempre estava aqui na nossa frente e nós não entendíamos. Ou Paulo pregou, nossa, como Paulo tem sabedoria, a gente não sabia disso. Não é nesse sentido. É que os anjos, eles acabam contemplando os fatos na hora que acontece, pela multiforme sabedoria de Deus. Veja, houve um tempo em que os anjos eles sim conheciam a santidade do Senhor, adoravam o Senhor, mas eles estavam testemunhando, estão ainda testemunhando tudo o que Deus faz na terra e aprendendo com a multiforme sabedoria de Deus. E eles vão ali testemunhando a justiça de Deus, os desígnios de Deus. Às vezes Deus entrega os seus santos na mão de ímpios. Ele não entrega só os pecadores dentre o seu povo nas mãos dos governadores ímpios. Às vezes ele tem que entregar os seus santos também, para os santos darem testemunho diante da face da morte. E aí os anjos vão contemplando tudo isso e vão aprendendo. Quando Daniel recebe as visões, Daniel escreve, eles já vão aprendendo, multiforme sabedoria. Aí os tempos vão passando, os anjos vão tendo acesso aos livros e a igreja ela vai sendo construída. Quando chega no Novo Testamento, nós chegamos na era da igreja do Novo Testamento. Ou seja, os anjos contemplaram ali a formação dos 12 discípulos, a morte e ressurreição de Cristo e depois o Espírito sendo enviado na terra, a pregação dos apóstolos, como a igreja foi tomando forma, os anjos vão aprendendo nesse sentido de estar contemplando e vendo as profecias sendo cumpridas e como elas estavam sendo cumpridas. É diferente você ter uma promessa de uma profecia e você está vendo agora ela se cumprindo ou cumprida. Entendeu? É assim que os anjos aprendem com a multiforme sabedoria de Deus. Não no caso em que eles tinham acesso à Escritura e não entendiam. É como você assistiu o filme. Você assistiu já Guerra nas Estrelas, Star Wars, por exemplo? Veja, você está vendo ali as imagens, você está tendo acesso àquilo ali. E os anjos, quando eles estão contemplando as coisas da terra, é como se eles estivessem assistindo um filme, irmãos. Vou dar um exemplo para vocês. Olhando duas perspectivas. A nossa terrena, temporal, e a dos anjos, que é uma perspectiva de eternidade. É como se Deus tivesse chegado para nós e falado assim, vamos fazer um plano na terra. Imagine que agora você é um anjo. Você não tem a perspectiva do tempo, como nós, como homem, temos. Nós temos a perspectiva eterna. E nós podemos ter uma sensação disso, porque nós sabemos o que é viver 30, 40, 50 anos. Alguns já sabem o que é viver 70 anos. Olha para a história, vê que a história tem aí quase 6.000 anos. Então, entende o que é 6.000 anos. Mas a gente entende com a passagem do tempo. Sentindo isso, os anjos não têm esse sentimento. Eles não estão debaixo desse tempo. É diferente para eles. Então, imagine agora que você é um anjo, mas agora você tem a perspectiva do tempo também. E aí Deus falasse assim, vamos fazer um plano de uma semana profética, vamos fazer uma redenção. Durante 6 dias vocês vão trabalhar na terra em todos os desígnios que eu vou falar para vocês e no 7º dia vai ser um descanso. Para os anjos, irmãos, 6.000 anos é como se fosse uma semana, quase uma semana, né? Para a gente é muito tempo, mas agora, olhando, para a gente ter uma ideia de como os anjos veem o tempo. Para a gente sabe que um dia tem 24 horas. É como se Deus falasse, vamos fazer um plano de 7 dias? Durante 6 dias de 24 horas, ou seja, 144 horas, nós vamos fazer um plano na Terra. Quando se completar 144 horas, porque 24 horas vezes 6 dá 144 horas. Quando completar 144 horas, vai vir o 7º dia. Aí nesse dia de descanso, 12 por 12, porque um dia tem 24 horas, vai ter um descanso na Terra. Olha aí, para a gente seria isso rápido, seria muito rápido. Mas para a gente, com a perspectiva dos anjos que têm a sensação da eternidade. Mas para nós que temos a perspectiva do tempo, ou seja, é bastante tempo. Mas se você entende
tenta entender como os anjos olham o tempo, seria pouco tempo. Então, para eles é como se eles estivessem ali em um período de 6 dias trabalhando na Terra. Vai ser muito rápido para eles, irmãos. A não ser que eu esteja errado e eles não tenham a perspectiva da eternidade. Mas veja, olhando com a visão do Senhor, 6 dias atrás, Deus criou o mundo. Antes disso, 5 dias e pouco atrás, Deus criou o mundo. Vamos olhar com a perspectiva de Deus. Entendeu? É bonito isso. Isso é revelador. Então os anjos estão nessa expectativa. E nesse sentido, eles vão aprendendo a multiforme sabedoria de Deus com a igreja. Não aprendendo porque a igreja ensina. Irmãos, os anjos estão todos capacitados para ensinar a palavra de Deus. Pedro fala que os anjos anelam fazer isso. Mas eles não podem fazer isso porque anularia o mistério da fé. Imagine anjos com os corpos glorificados, reluzentes, pregando a palavra para os homens na terra. Todo mundo ia ver que tem algo celestial. Deus deu esse desígnio de pregação aos homens. E aí você tem o mistério da fé. Mas os anjos desejariam fazer o que Deus nos deu. Entendeu? Então é isso, expliquei Efésios 3, que eu acho que é uma maneira muito mais coerente de se entender como os anjos aprendem a multiforme sabedoria de Deus pela igreja. E é a maneira mais difícil também de entender, mas é a mais coerente, né? Então é isso, queria que vocês deixassem os comentários aí, se estiver vendo pelo Instagram também, mas deixe os comentários para eu entender, se vocês entenderam o que eu quis passar, porque é bem difícil de passar isso em poucas palavras, tá bom? É isso, irmãos, fiquem na paz então, Deus abençoe.